Bom, hoje eu tô com mais um vídeo. E hoje nesse vídeo aqui eu vou refutar mais uma heresia que os falsos profetas têm pregado. Algumas pessoas que falam que há contradição entre o evangelho de Mateus e Lucas, principalmente no caso do centurião. Mas isso é uma mentira, não há contradição, eu vou te mostrar aqui. Se a gente ler Mateus, do versículo 5, a gente vê assim, até a gente vê que Jesus ele entra em Cafarnaum e um centurião chega-se a ele e ele fala, né, que o que está doente é o servo dele. A gente vê isso em Lucas e em Mateus. Daí Jesus ele fala: eu irei e te darei saúde, e lhe darei saúde. Daí você vê assim, Jesus fala no versículo, ele fala, né, que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Daí no versículo 13, Jesus fala: vai como você creu, se seja feito. Então a gente vê que Mateus fala que é o servo, mas daí a suposta contradição entre João, porque João não afirma que é servo. Olha só, vamos ver aqui, tentar entender que as pessoas extremamente pegam versículos sem ao mesmo comparar. No versículo de João, capítulo 4, a gente vê que no versículo 46 diz assim: segunda vez Jesus foi a Caná da Galiléia, onde ele havia ter somado alguém vinho. Então repara, Jesus aqui, você vê que aparentemente em João, Jesus não tinha feito muitos milagres ainda. Até porque aqui ele não era, estava recém começando o ministério. E ali, na centurião, não é dito se já é no meio do seu ministério ou se já é quase ou assim ainda no início. Mas ali Jesus já tinha feito milagres. Em Mateus e Lucas é dito que ele já tinha feito milagres, sendo que aqui em João diz que ele ainda não tinha, não feito, porque ainda diz que esse é o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judéia para a Galiléia. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judéia para a Galiléia. No versículo 40 e 54, Jesus não tinha feito ainda. E você vê uma diferença. Aqui você vê Jesus vai a Canaã da Galiléia. Sendo que lá em Mateus e Lucas não diz que ele estava lá. Então já vê uma diferença. Então já vê que é um outro evento. E olha as palavras de Jesus, que é diferente também. Tu vai ver que não. Ouvindo, então, um rei, ou seja, o centurião, na verdade aqui você vê que é um oficial, que não cita a expressão centurião. Cujo, olha só, que tu já vê que as pessoas apontam, né? Havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, tu já vê, né? O centurião, as bíblias, né, traduzem, ó, centurião de Cafarnaum, aqui você diz em Cafarnaum, mas tu já vê uma diferença. Aqui tu já diz filho, isso é uma contradição? Vou te explicar. E rogou-lhe, que no versículo 47, que ele curasse seu filho, porque já estava à morte. Tu repara que ele já estava morto. Tu vê ali que em Mateus, ele estava sendo atormentado. Olha só, em Mateus, é bem confuso, né? Mateus, do versículo 6. Mateus 7, ou 9, não, é 8, né? Versículo 6. E dizendo: Senhor, o meu servo já em casa está paralítico e violamente atormentado. Ali você vê que o filho do, estava à morte e não atormentado. Já vê que ele estava à morte, estava morto. Daí ele morre, né? E então Jesus disse-lhe, no versículo 48, se não vires os sinais e milagres, de modo algum acreditarão.
Olha só, já vê uma diferença. Jesus, em João, fala: se não vir os sinais e milagres, não acreditarão. Sendo que ele não fala essa mesma palavra lá no Evangelho de Mateus. E em Lucas, ele não fala. Né? Ele fala apenas que até mesmo eu só encontrei fé, né? Eu nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Então disse-lhe no versículo 49, o oficial: o Senhor desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele já estava morto. No versículo 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi. E descendo ele, logo saíram ao encontro de seus servos e anunciaram-lhe, dizendo: teu filho está vivo. E perguntou, pois, que hora se achou melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, que o pai, que era naquela mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e acreditou nele e toda a sua casa. Jesus, no versículo 54, fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Ou seja, tu já vê uma diferença. Então não é o mesmo evento. Certo? Ele diz filho e Jesus fala palavras diferentes. Tu vê aqui é bem mais resumido do que de Mateus. Então tu vê ele fala: se não veres os sinais e milagres, não acreditarão. Aqui você vê ali todo já vê mais elaborado, mas aqui não é o mesmo evento. Porque se fosse, então Jesus estaria falando aqui a mesma coisa. Porque quando João fala dos mesmos eventos, a você vê as mesmas falas, né? Pilatos fala: tu és o rei dos judeus. A gente vê isso nos outros três. Jesus fala: deixa em paz, deixe Maria em paz. A mesma palavra que a gente vê nos outros dois evangelhos, né? Mateus e Marcos. Mateus e Marcos. Mas aqui ele não cita a mesma expressão. Ele cita: se não vires os sinais e milagres, não acreditarão. Ou seja, não há contradição, porque aqui não é o mesmo evento. Repara que aqui Jesus nem sequer estava depois do Sermão da Montanha, ou antes, que ele estava antes do Sermão da Montanha. Ele estava indo, né? Ele tinha ido, foi Jesus a Canaã da Galileia, onde já a água, e Jesus foi a Canaã da Galileia. E lá em Mateus, ele não estava em Canaã da Galileia. E tanto que ainda no tanto então, tu já vê ali que não é o mesmo evento, porque a gente já vê a diferença das palavras do servo, do primeiro que aqui diz oficial do rei, e não um centurião aqui, mas era um centurião, né? Oficial do rei, mas ele fala palavras diferentes, porque aqui ele fala antes que meu filho morra, sendo que lá ele fala assim: Senhor, né? Deixe que eu não sou digno de receber, ou seja, ele fala lá, né? Pois eu também sou homem sobre autoridade. Aqui você não vê isso, então não é o mesmo evento. Não é, então tu já não vê uma contradição. Aqui é impossível tu encontrar contradição entre entre João, entre João e Mateus e Lucas. Porque João, porque João fala do filho e aqui você vê as palavras diferentes. Mateus, ou seja, não é o mesmo evento, porque se fosse Jesus estaria pelo menos dito uma palavra, pelo menos uma mesma palavra dos evangelhos, mas não, então não há nenhuma contradição, porque aqui está falando do oficial e aqui você vê que tem toda uma narrativa ali, então não é uma contradição. Então é impossível você ver uma contradição aqui, porque não é o mesmo evento. É parecido no sentido oficial, mas não é. Não é. Tanto que aquele servo não era o filho. Algumas pessoas afirmam, né, que era o filho dele. Então o servo então, do centurião era o filho. Mas não. Provavelmente não, é impossível, né? Então porque não é dito nada. A gente cita servo. E aqui você. Mas é uma liberdade que algumas pessoas têm, né? Mas aqui diz filho mesmo. Ou seja, tinha um filho. Mas na verdade aqui não diz em João que era o servo dele, mas que era apenas o filho dele. Mas lá em Mateus diz que era o servo e não o filho. Então já vê uma diferença. Então não há contradição. Que Deus abençoe você.